Esse é o canal Corte Cristão. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e também compartilhar esse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, uma boa noite a todos. Eu peço desculpas do atraso e também peço desculpas igualmente de ter desmarcado a aula de ontem para hoje. Como vocês estão vendo, nós tivemos agora uma pequena dificuldade com a transmissão sonora também por causa da minha voz. Você está vendo que eu estou com a voz um pouco embargada, então é difícil o microfone captar numa qualidade que seja adequada para você aí em casa. Então, tudo bem. Então foram um pouquinho os pequenos percalços de saúde. Então a primeira coisa, já lanço desde o início aqui qual é o tema da aula de hoje. Hoje nós vamos falar do Santo Padre Pio de Pietrelcina, São Pio de Pietrelcina. Por quê? Porque estamos aí às portas da celebração do dia de São Pio. Então vamos meditar um pouco sobre a vida dele, o significado da vida dele, mas também, sobretudo, vamos no início do programa já pedir para ele a graça, né, de eu ter uma voz aí que sustente pelo menos até uma parte da nossa aula, tá bom? Então, peço desculpas. Se eu não der conta de levar a aula inteira até o fim, você vai compreender, né? Vai compreender também os percalços da questão da saúde, né? Então, já semana passada, você se lembra que eu estava tossindo bastante, agora a voz está se recuperando, mas eu não posso forçar a barra também, porque depois todo o processo de recuperação regride, né? Então, vamos um pouco aproveitar essa ocasião para nós falarmos a respeito de São Pio de Pietrelcina. Quem é São Pio? Bom, primeira coisa, por que eu, de tantos santos da Igreja, vou falar do São Pio de Pietrelcina? Porque o Padre Pio é um santo extraordinário e é, digamos assim, um homem da providência para a Igreja do século 20 e 21. Porque a Igreja Católica ela tem 2000 anos de história. Nesses 2000 anos de história, nós podemos notar que a gente lê histórias de santos ao longo dos séculos e essas histórias de santos, elas muitas vezes são taumatúrgicas, são memórias assim, histórias de santos cheias de milagres, cheias de coisas assim extraordinárias. Pois bem, quando a gente lê aquilo lá na Idade Média, qual é a nossa tentação de homens e mulheres dos tempos modernos? É dizer, isso aí é lorota, isso daí inventaram, isso é a imaginação do homem medieval que vivia num horizonte e num mundo onde praticamente as coisas eram cheias de anjos, demônios e milagres a todo momento. Nós que já passamos para a época das luzes, da razão, nós não podemos mais cair nessa fraqueza. Pois bem, a grande verdade é que nós temos aqui, na pessoa do Padre Pio, uma pessoa que, de forma extraordinária, viveu uma vida onde a mão de Deus e os milagres aconteciam não esporadicamente, diariamente. Padre Pio viveu 81 anos de vida e foi um homem que viveu de forma extraordinária. Viveu de forma
grandiosa o seu sacerdócio. Então, para quem não conhece o Padre Pio, eu vou fazer primeiro um pequeno apanhado da vida dele e depois, se Deus nos der voz e perseverança, vou dar o significado dessa vida para nós hoje. Bom, Padre Pio ele nasceu no sul da Itália, numa cidade chamada Pietrelcina. E é por isso que ele é conhecido como Padre Pio de Pietrelcina. O nome de batismo dele era Francisco, Francesco Forgione. A família dele, desde o início, era uma família muito devota de São Francisco de Assis. E então o Padre Pio, devoto de São Francisco, quis logo na tenra infância se dedicar ao sacerdócio. E então ele entrou, ainda rapaz, entrou para a ordem dos capuchinhos. Os capuchinhos, para quem não sabe, naquela época, eram uma das ordens mais penitentes da Igreja Católica. Nós temos que entender que o fenômeno do franciscanismo, São Francisco de Assis, era na verdade um fenômeno grandemente voltado para a penitência. Quando São Francisco de Assis resolveu adotar o estilo de vida dele, dentro da sociedade medieval, ele tinha os monges, que ele não queria ser. Ele tinha os padres, que ele também não queria ser. Ele tinha os leigos, casados, que ele também não queria ser. Mas havia uma outra classe social, a ordem dos penitentes. Ou seja, as pessoas que tinham cometido os pecados, que se cobriam de sacos e faziam penitência. Então o franciscanismo, na sua origem, ele é sobretudo digamos assim, um movimento espiritual muito, muito, muito ligado à penitência. É por causa dessa configuração com o Cristo crucificado que São Francisco teve a graça de receber também ele as sagradas estigmas, as chagas. São Francisco, rezando, recebeu impresso na sua carne as chagas de Jesus crucificado. Esse é um fenômeno interessantíssimo que aconteceu na vida de alguns santos da Igreja, a estigmatização, receber as chagas de Cristo na própria carne. São Francisco recebeu. Agora, interessante que ao longo da história da Igreja, todas as pessoas que receberam os estigmas eram leigos. E o Padre Pio é o único sacerdote na história da Igreja que recebeu os estigmas, como fundador da sua ordem São Francisco. Então, o franciscanismo era e é, não é, um fenômeno espiritual muito ligado com a penitência. E os capuchinhos, eles eram muito penitentes antes do Concílio Vaticano II. Eles viviam penitências intensas, para vocês terem ideia. Alguns dias durante a semana, o Padre Pio, junto com os outros frades, tinham que aplicar a disciplina. O que é isso? Aplicar a disciplina é uma linguagem técnica para falar de se flagelar, não é? Usar um pequeno açoite e com essas pequenas cadeias, pequeno açoite, dar, não é? Aplicar a penitência, a disciplina a si mesmo. Então, era uma ordem muito penitente. Eles viviam jejuns intensos, também, por exemplo, uma disciplina com relação ao sono. No meio da noite, na parte mais restauradora do sono, eles tinham que acordar para ir rezar e depois voltavam para a cama. Viviam, por exemplo, uma intensa penitência com relação ao frio, o hábito que eles usavam tanto no inverno
como no verão era o mesmo. Isso quer dizer que no inverno passavam frio, no verão passavam calor. Nos lugares mais frios, por exemplo, eles andavam com sandálias, então alguns frades chegavam a sangrar os próprios pés com o frio, o pé rachava com a neve. Então, só para a gente ter ideia, né, que era uma ordem muito penitente. Foi nessa ordem que entrou o nosso Padre Pio. E entrou nessa ideia, entrou nessa vocação, nessa sintonia de penitência. Mas ele já vivia isso desde a sua infância. Padre Pio, de uma forma extraordinária, desde a infância, ele sempre foi visitado por Jesus, por Maria, pelos anjos, por santos, por demônios. A vida espiritual para o Padre Pio não era invisível. Ele vivia essa presença de Jesus e de Maria constantemente. De tal forma que não era para ele uma coisa extraordinária ver a Virgem Maria. Ver Jesus, ver os anjos. E isso desde a infância. Ele mesmo conta isso. Nós sabemos muita coisa secreta da vida espiritual do Padre Pio, porque o Padre Pio, durante um tempo, ele teve o diretor espiritual dele que não morava com ele na mesma casa. Então o Padre Pio foi contando a sua vida espiritual para o diretor espiritual em cartas. Então nós temos muita coisa, ou das cartas do Padre Pio ao seu diretor espiritual, ou do próprio diretor espiritual que anotava no seu diário suas impressões a respeito do Padre Pio. Então era um homem certamente extraordinário nos dons espirituais. Agora você pode dizer assim, mas padre, será que era verdade isso tudo? Veja, isso que o Padre Pio atestava é corroborado, não é? Pelos fenômenos dos milagres. A quantidade de milagres que aconteceu na vida do Padre Pio é extraordinária. É um negócio assim que não dá nem para contar, porque eram tantos milagres. E milagres assim diários, cotidianos, era uma coisa do dia a dia. Então, só para você ter uma ideia, se alguém quiser ler alguma coisa, eu não sei se tem em português algum livro especializado só nos milagres do Padre Pio, mas em italiano tem um pequeno ensaio, é um livro assim básico, são 300 páginas, mas feito de forma muito popular, bem documentado, porém popular. Um livro de Renzo Allegri chamado I Miracoli di Padre Pio, Os Milagres de Padre Pio, onde ele tenta, por capítulos, organizar vários testemunhos mais significativos de milagres documentados por médicos, milagres inexplicáveis, não é? Milagres assim que cura de câncer, paralíticos que se levantavam da cadeira, cegos que enxergavam, surdos que ouviam. Padre Pio chegou até mesmo a fazer a ressurreição de uma criança, não é? A mãe estava levando a criança para San Giovanni Rotondo, onde morava o Padre Pio, e foi levando a criança estava doente de uma forma tremenda, e no meio da viagem, no trem, a criança morreu. A mãe, mesmo assim desesperada, não é? Ela foi mesmo assim para San Giovanni Rotondo, isso indo contra as leis, não é? Evidentes dos homens, porque ela não podia carregar o cadáver de uma criança no trem. Então o que é que a mãe fez? A criança tinha evidentemente morrido. A mãe colocou a criança dentro de uma mala, não é? E nessa mala, ela era uma mala dessas que fecham completamente, colocou a criança dentro da mala
e levou para San Giovanni Rotondo, escondendo o cadáver da criança, né, dos oficiais ali no trem, nas pessoas, etc. Quando ela chegou em San Giovanni Rotondo, havia um médico presente que estava observando tudo e viu a mulher abrir aquela mala e, quase numa crise histérica, suplicar de joelhos na frente do Padre Pio pela sua criança morta. O médico que estava lá viu que era impossível que aquela criança estivesse viva. Por quê? Porque a mala onde estava a criança teria morrido por sufocamento. Não havia ar suficiente dentro da mala para a criança fazer uma viagem e chegar ali. Pois bem, a mulher abriu a mala com a criança morta na frente do Padre Pio. O Padre Pio pegou a criança, olhou para ela e disse para a mãe: mas veja, não se preocupe, ela está viva. Entregou a criança de volta para a mãe. Quer dizer, são milagres assim extraordinários, uma coisa que não tem cabimento, né? Não tem cabimento, por exemplo, uma menina que nasceu sem pupila ser curada, conseguir enxergar e continuar sem pupila. São os médicos. Teve um outro homem que podia caminhar, mas os médicos, pelos exames, viam que não tinha condições dele caminhar. Porque os exames que eles tinham feito, né, parecia que a doença ainda estava lá, e no entanto ele estava caminhando. Ele continuou oficialmente inválido para o Estado italiano a vida inteira, porque os médicos não queriam reconhecer que ele era capaz de caminhar, mas ele caminhava. Ou seja, umas coisas assim que não tem assim, explicação, não é? Pois bem, e assim vai. Não somente esses milagres, os dons de cognição, de saber o futuro, de saber o que as pessoas carregavam no coração, os dons de bilocação. Padre Pio foi visto ainda vivo, foi visto nos Estados Unidos, em Roma várias vezes, em Milão, em lugares espalhados da Europa, na França. Padre Pio, sem sair de San Giovanni Rotondo, foi visto em vários lugares e atestado por pessoas que conheciam Padre Pio. Então, assim, é um milagre. A vida desse homem é um negócio que não tem explicação humana. E Deus faz isso. Deus dá à sua igreja este santo que não é somente santo de virtudes heróicas, de unir a sua vida ao sofrimento de Cristo, mas um santo portentoso em milagres, em sinais extraordinários. Para quê? Para exatamente na nossa época cética. Nesse mundo em que nós não acreditamos mais em milagres, nós temos o testemunho de um sacerdote que viveu centenas de milagres iguais aos milagres que a gente ouve na narrativa dos santos do passado. Então a vida do Padre Pio nos leva, nós, homens modernos, a dizer: se aconteceu com o Padre Pio, então por que eu acho que não aconteceu com São Francisco? Por que eu acho que não aconteceu com São Domingos, com Santo Tomás de Aquino, com Santo Antônio, esses santos taumaturgos? Porque se aconteceu com o Padre Pio, como é que não aconteceu com outros? Certamente, se a história narra que aconteceu com eles, pode ter acontecido também. Porque nós sabemos que aconteceu com o Padre Pio cientificamente, porque inúmeros médicos atestaram. Então, é claro que existe a objeção dos parapsicólogos, porque alguns fenômenos do Padre Pio seriam explicáveis
pela parapsicologia. Veja, seja como for, qualquer parapsicólogo vai admitir que se alguns fenômenos são explicáveis segundo a teoria, segundo a hipótese da parapsicologia, é também verdade que milhares de outros não são explicáveis. Então, se tem alguns que são explicáveis, outros são milagres portentosos. Então, a explicação parapsicológica, ela é insuficiente, não é? E os milagres são realmente um sinal, um carimbo, um atestado, um certificado da presença de Deus e da ação de Deus na vida desse homem. Até aqui, narrei um pouco a vida do Padre Pio, sua vida de penitência, mas gostaria de continuar agora colocando duas coisas. Primeiro, as perseguições e segundo, como é que ele vivia o sofrimento. Isso para dar um significado à vida do Padre Pio. Então veja, esse homem santo que carregava na própria carne os estigmas de Cristo, que fazia milagres, esse homem foi perseguido. Que ele fosse perseguido por cientistas ateus, né? Por gente sem fé, a gente até aceita. Que afinal, é natural que assim seja. O problema é que Padre Pio foi perseguido pela igreja. E não somente pela igreja. Por gente da alta hierarquia da igreja. O próprio bispo do Padre Pio o perseguiu. Padres do clero da diocese onde vivia o Padre Pio o perseguiram com calúnias, dizendo que esse homem santo tinha relações amorosas com as suas dirigidas espirituais, que ele, na verdade, estava fazendo todos aqueles truques mágicos para ganhar dinheiro e se aproveitar da boa-fé do povo. Levaram essa reclamação, levaram essa acusação até Roma e encontraram acolhida no Santo Ofício, atual Congregação para a Doutrina da Fé. Então havia, por parte do Santo Ofício, sempre uma condenação do Padre Pio. Por quê? Quando a gente hoje vai estudar a história, a gente vê claramente as trapaças que foram feitas pelos inimigos do Padre Pio para que o Santo Ofício nunca recebesse relatórios realísticos, mas só recebessem as coisas lidas por um prisma desfavorável. Então, a gente vê claramente, né, que ali estava uma obra maligna. E, no entanto, Padre Pio aceitou esta perseguição num profundo amor à Igreja. E, amando a Igreja, ele oferecia os seus sofrimentos. É interessante. Parece, e isso a gente vê nas cartas do Padre Pio e nos relatos que nós temos das pessoas que o conheceram, parece que havia uma ligação entre o sofrimento do Padre Pio e a eficácia ministerial do Padre Pio. O Padre Pio, quanto mais ele fazia milagres, quanto mais as pessoas eram curadas, quanto mais ele conseguia a conversão de grandes pecadores, parece que, ao mesmo tempo, ele pagava com sofrimentos, perseguições e doenças. Padre Pio passou por doenças físicas inexplicáveis
das quais ele era também milagrosamente curado. Por exemplo, durante todo o período em que Deus estava preparando o Padre Pio para receber os estigmas, ele recebeu as chagas de Jesus, em primeiro lugar, recebeu de forma invisível. Ele só sentia a dor. Então, durante vários anos, se não me engano, 8, 9 anos, o Padre Pio tinha os estigmas invisíveis. Ele já sabia que tinha os estigmas, mas ninguém enxergava. Nesse período, ele teve uma doença inexplicável que o obrigou a ficar fora do convento, ir para a casa dos pais. E é uma doença tão, assim, fora de classificação, que o Padre Pio chegou a ter febres, veja bem, de 48 graus. Uma febre dessa não existe nos registros da medicina. Ele, colocavam o termômetro nele, o termômetro explodia. Tinham que pegar termômetro de banheira, termômetro para medir temperatura de água quente, para conseguir aferir a temperatura do Padre Pio. E vários médicos atestaram temperaturas exorbitantes durante vários anos. Assim, tinha essas... Então ele não tinha condições de voltar para o convento. Ele ia para o convento, ficava doente. Voltar para a casa dos pais, ficava bom. Ia para o convento, ficava doente. E Deus foi deixando ele na casa dos pais, porque naquele período era como se Deus quisesse que o Padre Pio, no início, quando ele tinha os estigmas ainda invisíveis, o Padre Pio fosse preparado espiritualmente para o que ele deveria viver no futuro. Então, na intimidade da casa dele, em Pietrelcina, foi que ele recebeu os estigmas de forma invisível. E foi preparado por Jesus, por Maria, pelos anjos, pelos santos, para a sua missão. Ali ele celebrava a missa. Ali ele tinha, todos os dias depois da missa, êxtases. O sacristão sabia muito bem. O frade ficava lá, né? Como morto, inerte, em êxtase. E o sacristão fechava, a igreja ia passear e voltava algumas horas depois e o padre estava lá ainda, naquele êxtase. Então, uma vida extraordinária. Deus foi preparando ele para o sofrimento. Porque o Padre Pio sempre gostava de repetir uma frase da carta aos Hebreus. Não há redenção sem derramamento de sangue. Então ele dizia para os seus dirigidos espirituais que as almas custam sangue. Ou seja, como Nosso Senhor falou através de São Paulo, São Paulo dizia: completo na minha carne aquilo que falta aos sofrimentos de Cristo. Então, esse sofrimento de Jesus na cruz foi incompleto? Não, claro que não. Mas havia sim essa realidade de nós unirmos a Cristo o nosso sofrimento também. Isso é uma coisa que nós católicos sabemos muito bem e que os evangélicos protestantes têm uma certa dificuldade de admitir, mas está lá na Carta de São Paulo, né? Na Carta de São Paulo está atestado, completo na minha carne, o que falta aos sofrimentos de Cristo. Então, Padre Pio também unia o seu sacrifício de padre ao sofrimento de salvar as pessoas. Então, quando nós sofremos, a gente tem que dar um significado redentor para o nosso sofrimento. Quando nós passamos por alguma dificuldade de saúde, alguma perseguição, calúnia, alguma coisa, vamos colocar isso e saber que isso é redentor.
quando nós passamos por perseguições, até mesmo dentro da igreja. Vejam como o Padre Pio é um santo extraordinário, fundamental para nós, como católicos, crermos mais uma vez, voltarmos a crer no significado de uma multidão de santos que vieram antes. Padre Pio era importante porque ele viveu no século XX. Ele morreu em 1968. Ele pôde ser estudado por médicos, por cientistas. Nós temos testemunhos que atestam, não é? Inúmeros pacientes que foram curados por Padre Pio tinham documentos, não é? De suas doenças, radiografias, cirurgias realizadas, atestados médicos. Uma coisa incrível, coisa que nós podemos então ver. Realmente, Deus agiu através desse homem. Então, se nós podemos crer que Jesus está vivo num homem como o Padre Pio, sim, é isso que eu estou dizendo, você ouviu direito. Quando um santo se configura a Cristo dessa maneira, ele pode dizer como São Paulo, vivo, mas não eu, Cristo vive em mim. Se Cristo vivo age na vida de um homem santo como esse, então ele pode ter agido também na vida de tantos outros santos ao longo da história. Por isso que é importante o Padre Pio. E a fé dele de continuar como filho fiel da Igreja, apesar de perseguido pela Igreja. Isso é fundamental. Então, essa característica do Padre Pio de ser um grande taumaturgo, de você ver que ali a mão de Deus passou. Deus tocou aquele homem e arrebatou o coração dele e não deixou nada. Não deixou nenhum apego ao mundo. Transformou e realmente o configurou a Cristo. E agiu e fez de forma portentosa. Ver esse modelo brilhante, extraordinário para nós, para mim, para você. Exatamente na época em que nós temos uma crise de modelo sacerdotal, porque os padres perderam a noção do que é o sacerdócio, como vivia o Padre Pio no altar e no confessionário. No altar e no confessionário. Claro, um homem também dinâmico, socialmente falando. Fez a Casa Sollievo della Sofferenza, um hospital que hoje é um dos hospitais mais desenvolvidos da Europa. Tudo isso por ação social, para ajudar os pobres, ajudar as pessoas que não tinham condições de auxílio médico, não é? E assim por diante. Um homem que tinha um engajamento com os pobres, que vivia a pobreza, vivia no altar, vivia no confessionário, era um verdadeiro sacerdote. Isso é extraordinário para nós, importantíssimo. Nesse mundo em que a gente não sabe mais como ser padre. Depois outra coisa importante. Amor à igreja. Saber lidar com a igreja que passava por um tempo de crise terrível. Padre Pio viveu os anos que seguiram o Vaticano II e viveu ali o início de todos os tumultos que vieram depois do concílio. Permaneceu firme, permaneceu fiel à Igreja, um homem, sem dúvida alguma, que é exemplo para todos nós.